Boa noite, amada igreja. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, é o nosso culto de estudo bíblico e oração, e eu gostaria de começar esta aula lendo um trecho da palavra do Senhor e orando com os irmãos. Lá em 2 Crônicas 7, verso 14, diz: Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero orar, meus queridos, neste momento, quero que você ore comigo também. Eu quero orar por cada família que está nas suas casas agora, ainda aguardando, o término desse período de quarentena, sempre todo mundo em oração. E quero também já orar por vários pedidos que já foram colocados aqui para nós colocarmos no caderno de oração, no Gol, que teremos sexta-feira, onde toda a igreja com certeza vai participar, porque estarão nos seus lares, mas será um culto online, onde estaremos reunidos em oração. Então eu quero orar já também por esses pedidos de uma forma geral e orar por nós mesmos, pelas famílias da igreja. Oremos ao Senhor. Senhor, nesta noite nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco. O Senhor tem nos livrado, tem nos abençoado, Pai, nos nossos lares, e que o Senhor continue nos abençoando, Pai, nas nossas casas, nos trazendo a graça do Senhor, a alegria. Deus, o Senhor supre todas as nossas necessidades e que nós possamos estar sempre em comunhão, em oração e sendo guardados e protegidos pela Tua poderosa mão. Queremos orar também, ó Deus, pelos pedidos que já foram colocados de vários irmãos, ó Pai, várias pessoas necessitando da intervenção do Senhor, da graça. Que o Senhor abençoe cada um, abençoe esta aula que teremos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A aula que nós teremos hoje, na realidade, é um pequeno trecho daquele livro intitulado O que todo presbiteriano inteligente precisa saber. É uma aula sobre o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando a gente fala do governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente está falando dos concílios da Igreja, porque a Igreja Presbiteriana é governada pelos seus concílios. Então, nós vamos falar um pouco sobre cada concílio. São 4, não é? Primeiro, o conselho local, o conselho da igreja, daí vem o presbitério, o sínodo e, finalmente, o Supremo Concílio. Mas antes eu quero fazer uma pequena introdução sobre o sistema presbiteriano de governo, tá certo? A Igreja Presbiteriana do Brasil, como organização eclesiástica, adota um sistema representativo de governo. É um meio termo entre o sistema de governo episcopal, onde o governo é exercido pelo bispo, e o sistema congregacional, onde as decisões são tomadas em assembleias ou sessões com a participação de todos os membros. No sistema episcopal, uma só pessoa decide, e por isso os erros são mais frequentes. No sistema congregacional, todos tomam parte em todas as decisões, e os erros também são mais frequentes, pois nem todos estão preparados para atuar em todos os níveis de decisão. No sistema presbiteriano, os membros reunidos em assembleia elegem os seus representantes, e estes formam os concílios, que são assembleias formadas por pastores e presbíteros, que se reúnem para cuidar do governo da igreja em seus respectivos níveis. Os concílios em ordem crescente são conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. Sendo assim, irmãos, então vamos começar falando sobre o conselho, sobre o concílio local da igreja, o governo da igreja local.
Uma igreja presbiteriana é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda. Não há uma determinação do número mínimo de membros para a organização de uma igreja presbiteriana. Mas a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil preceitua que uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais, e disponha de pessoas aptas para os cargos eletivos. Isso está registrado no artigo 5º da Constituição da IPB. O governo, a disciplina e a administração de uma igreja presbiteriana são exercidos pelo conselho, que é constituído pelo pastor ou pastores, quando a igreja tiver mais de um pastor, e pelos os presbíteros. O conselho é auxiliado pela junta diaconal, constituída pelos diáconos. Mas todo o poder eclesiástico emana dos membros da igreja que, reunidos em assembleia, elege os seus presbíteros e os diáconos para um mandato de 5 anos. O pastor é membro do presbitério e é este que o designa para o pastorado de uma igreja. Esta designação poderá ser feita por iniciativa do próprio presbitério ou por solicitação do conselho da igreja para a qual será designado. A junta diaconal cuida da ordem no templo e seus arredores e da assistência social. Alguns atos do conselho dependem da aprovação dos membros da igreja reunidos em assembleia. Essa é uma pequena explanação, queridos, do conselho local, da primeira instância, do primeiro concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Daí vem o segundo concílio, que é o presbitério. Um grupo de igrejas de uma determinada região forma o presbitério, que é o segundo concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em ordem crescente. Toda a igreja presbiteriana pertence a um presbitério. O presbitério é uma assembleia de pastores e presbíteros. Os pastores são membros natos do presbitério. E os presbíteros são representantes das igrejas que o integram. Cada igreja, independentemente do número de seus membros, é representada no presbitério por um presbítero, eleito para isso pelo conselho. São necessários, no mínimo, 4 igrejas e 4 pastores para a formação de um presbitério. Os presbitérios reúnem-se ordinariamente pelo menos uma vez por ano e extraordinariamente por convocação de sua comissão executiva. O presbitério supervisiona o trabalho dos pastores e dos conselhos. Suas principais funções são: primeiro, organizar ou constituir as igrejas locais. Segundo, ordenar os pastores, dar-lhes transferência para outros presbitérios e receber por transferência os que vierem de outro presbitério ou de outros presbitérios. Terceiro, designar os pastores para as igrejas, por iniciativa própria ou atendendo à solicitação dessas igrejas. E, por último, julgar os atos dos conselhos, podendo aprová-los ou não. Muito bem, irmãos. Visto, então, uma pequena explanação sobre o conselho local, primeira instância, sobre o presbitério, segunda instância, vejamos então, um pouquinho sobre o sínodo, que é a terceira instância, o terceiro concílio da nossa igreja. Um grupo de presbitério de uma determinada região forma o sínodo, que é o terceiro concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em ordem crescente. Todo presbitério pertence a um sínodo. São necessários, no mínimo, 3 presbitérios
para a organização de um sínodo. Os presbitérios, que integram o sínodo, elegem os pastores e os presbíteros que vão representá-los na reunião desse concílio. Os sínodos reúnem-se ordinariamente nos anos ímpares e extraordinariamente quando convocados por sua comissão executiva. As principais funções de um sínodo são: primeiro, organizar, constituir ou dissolver os presbitérios. Segundo, julgar os atos dos presbitérios, podendo aprová-los ou não. Então, acabamos de ver então uma explanação sobre o sínodo, que é a terceira instância, né, da nossa igreja. Vejamos então agora um pouquinho sobre o Supremo Concílio, que é a última instância, a quarta instância da nossa igreja. O Supremo Concílio, como o próprio nome indica, é o maior concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Concílio reúne-se ordinariamente, quadrienalmente, nos anos pares. Sua reunião é uma assembleia de pastores e presbíteros eleitos por seus respectivos presbitérios para representá-los nesse conclave. As principais funções do Supremo Concílio são: primeiro, formular sistemas ou padrões de doutrina e prática quanto à fé, estabelecer regras de governo, de disciplina e de liturgia para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Segundo, organizar, constituir ou dissolver os sínodos. Terceiro, definir os termos de relação da Igreja Presbiteriana do Brasil com organismos e organizações eclesiásticas, estatais, etc. E, finalmente, julgar os atos dos sínodos, podendo aprová-los ou não. E, concluindo, queridos, nós podemos dizer o seguinte: se partirmos do topo para a base, podemos dizer que existe um único Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Este se divide em vários sínodos, que por sua vez se dividem em vários presbitérios, que se dividem em várias igrejas. Para compreender melhor esta estrutura, lembremos-nos de que o Brasil está dividido em estado, que por sua vez se dividem em vários municípios, que por sua vez se dividem em distritos, podendo então dizer que as igrejas correspondem aos distritos, os presbitérios aos municípios, os sínodos aos estados e o Supremo Concílio ao país, Brasil. Cada concílio cuida de assunto de sua competência e supervisiona, orienta e inspeciona e disciplina o concílio imediatamente inferior. Um concílio não poderá determinar a maneira do concílio imediatamente inferior agir em nenhuma matéria de sua exclusiva competência, mas poderá fazê-lo retroceder, reformar ou anular qualquer deliberação que fira algum princípio doutrinário ou constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por exemplo, a admissão de membros da Igreja é assunto de competência exclusiva do Concílio. Portanto, o presbitério, que é o concílio imediatamente superior ao Conselho, não poderá determinar ao Conselho que receba ou deixe de receber alguma pessoa como membro da Igreja, mas pode fazer o Conselho retroceder, reformar ou até anular uma recepção de membro por algum princípio doutrinário ou constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil. De toda reunião de um concílio, lavra-se ata pormenorizada que periodicamente é submetida à apreciação do concílio imediatamente superior. Isto é, as atas do conselho são submetidas ao presbitério, as do presbitério ao sínodo e as do sínodo ao Supremo Concílio. Através do exame das atas, o concílio verifica se o concílio imediatamente inferior está agindo dentro das normas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, queridos, essa foi uma pequena aula de como funciona o governo da Igreja Presbiteriana
do Brasil. Por esta pequena aula, nós podemos perceber que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é governada pelos seus concílios, né? O primeiro concílio é o concílio local, é o conselho que dirige a igreja. O segundo é o presbitério, que dirige um grupo de igrejas. O terceiro é o sínodo, que dirige um grupo de presbitério. E, por último, o Supremo Concílio, que dirige os demais concílios inferiores. Que Deus possa nos abençoar, queridos, grandemente. E quarta-feira, se Deus quiser, teremos o nosso gol, né, no horário que sempre tivemos, e que todos possam participar desse momento de oração nas suas casas, como se estivéssemos todos nesse gol, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Amém.